Se você passou as últimas semanas congelado, em coma ou simplesmente não deu a mínima para todo esse fuzuê entre Rússia e Ucrânia, mas agora que a gasolina tá cara quer saber o porquê, esse vídeo é para você. Então senta aí que eu vou te explicar tudo em 5 minutos. Todo vídeo de explicação em 5 minutos é porque lá vem uma simplificação. Esse é um negócio engraçado, né, Ian? Não sei se acontece muito com você, mas vem uma galera perguntar às vezes pra mim, eu acho que é na base da inocência, né? Como que eu posso entender o marxismo, né? Como eu posso... O que ler para entender o comunismo? Eu falo, meu parceiro, ó, é uma vida, né, de estudo. É uma vida de constante estudo. A gente vai passar a vida inteira estudando. Isso não tem a menor dúvida, sabe? Que é isso, né, gente? Qualquer processo de simplificação de uma situação complexa, de um evento histórico super complexo. Não, isso aqui são 5 minutos pra você entender tudo que... Não, parceiro, não. E assim, só lembrando, sem querer fazer jabá aqui, mas eu fiz um vídeo de 1 hora e pouquinho sobre um dos aspectos que gerou essa guerra, que é o Euromaidan. Eu fiz um vídeo pegando todos os elementos, assim. Na verdade, não peguei nem todos. Teve um elemento que eu deixei de fora, que foi falar sobre, particularmente, o papel da Rússia no Euromaidan. Eu não falei porque não deu tempo de eu ficar pesquisando tudo. Mas só pra vocês verem, a questão é a seguinte. A pergunta que de longe eu mais recebo nas minhas DMs é: entrei em contato com o comunismo através do seu conteúdo, ou do conteúdo de, às vezes citam você, citam João, citam Humberto, citam Jones, e fala assim, queria ler, o que eu faço? E aí eu vou falar uma coisa, eu acho que, você pode discordar de mim, mas é uma leitura que eu tenho, eu acho que o núcleo duro do marxismo, os elementos fundamentais, são bastante acessíveis. Sim, sim. Basta você ter, novamente, ter vendido a sua força de trabalho em troca de salário uma vez na sua vida, e você entende exatamente do que o Marx e o Engels estão falando no manifesto, por exemplo. Então eu acredito de verdade que a raiz da questão, o centro, ele é bem acessível. O difícil é compreender a minúcia, as minúcias, entender a economia completa, isso tudo é um estudo para a vida toda. Mas eu acredito que essa ideia de que o marxismo, ele é necessariamente acadêmico, que você precisa ter uma formação em ensino superior para entender, eu não concordo com isso de verdade. Não, isso é besteira. Eu acho de verdade que, inclusive, o próprio Engels e Marx acreditavam nisso. O manifesto foi feito para ser distribuído em porta de fábrica. Ele era feito para ser acessível pelos trabalhadores. Inclusive, o primeiro rascunho do manifesto era em forma de catequese. Era para os trabalhadores lembrarem os conceitos básicos. Sim. Não, e aquele negócio. Muita gente já veio comentar comigo que tem receio de se organizar, de adentrar na estrutura partidária, etc. Porque acha que precisa ser um exímio conhecedor, não sei o quê. Eu falo, parça, se você trampa e tem ódio de classe, acabou. Exatamente. Se você trampa e já sentiu o chicote na sua lomba, você sabe do que a gente tá falando. Bem-vindo. Sabe mesmo. É isso. E a questão é, o partido, qualquer partido, não te forma só pedindo pra você ler. Eles te formam também pelo exemplo. Outros militantes, você vai observar outros militantes militando, e o exemplo de outros militantes vai te ensinar também a ser um marxista. Não é só através da leitura da teoria do século XIX, não é só isso. Não que isso não seja necessário, isso é necessário sim. Sim. Há uma dose de teoria que você precisa compreender. Mas a minha leitura é uma teoria acessível, de verdade eu acho que é acessível, porque ela fala sobre a nossa vida como trabalhador, como trabalhadores, né? Sim. Mas também saiba que é uma formação que é contínua e é feita de maneira coletiva através do exemplo também. Sim, sim. Que é isso, né? O partido de Lenin é um organismo vivo. Sim. Porque se a gente pensasse, só poderia entrar no partido quem tem domínio da teoria, significa que ele não teria mais essas ações em que ele estaria produzindo teoria, que ele estaria produzindo conhecimento a partir de uma linha, né, específica. Por isso que a gente fala, né, se organize politicamente, eu não sei, não manjo e tal. Cara, foda-se, velho. Se organiza. Supera esse medo. Porque... Não vai achando que você vai ser cobrado no sentido de... você quer ser comunista? Qual que é a cor da cueca do Marx? Não vai ser esse tipo de cobrança que vai rolar em cima de você. Fala aí 3 livros do Lenin, sabe? Não. Fala aí 3 discos do Lenin, tipo, você não é um metaleiro Rock Wins. Sabe, a gente não é essa pessoa. Exatamente. Mas a gente sempre estimula quem quiser compreender melhor, realmente buscar a leitura, porque é uma coisa que enriquece muito a nossa atividade, a nossa experiência. Estar armado com uma teoria revolucionária é importante. De verdade. E possibilita fazer a revolução, né? Porque uma coisa é a gente agir contra esse certo estranhamento, e outra coisa é a gente estar ciente das minúcias desse estranhamento, né? E isso é fundamental, é absolutamente fundamental. Por isso que é isso. Mas a gente fala que todo trabalhador é comunista, só não sabe ainda. Exatamente. Só não sabe que sabe. Só não sabe que sabe. Exatamente. Por isso, já sabe, né? Qual que é a única coisa que a classe trabalhadora tenha? Sua organização. Organização. Então já sabe. Marxistas.org e arregaça no tio Lenin. No tio Marx, arregaça. Mete a bronca no tio Lenin, Porra, e é bom, hein? Nossa, Lenin é bom demais, cara. Você tá maluco. Nossa, escrevia bem demais o velho, pelo amor de Deus. E é um escritor ainda compulsivo, né?
Sim. O Lenin escrevia muito o tempo todo, de tudo, assim, então não é de se espantar também que ele tenha ficado muito bom no que ele fazia. Tanto que quando ele ficou paralisado, os médicos tiveram que pedir pra ele não escrever, pra ele não debilitar a saúde dele, porque ele não conseguia ficar sem. E é isso, né? Eu acho que a organização tá em constante atividade com esse processo de compartilhamento. Inclusive, eu até comentei isso. Eu nem sei se você chegou a ver, eu publiquei um livro pela Lavra Palavra. Publiquei não, né? Mas eu escrevi um dos capítulos de um livro da Lavra Palavra, o Marxismo, Psicanálise e Revolução. E aí o capítulo que eu escrevi, aí eu fiz aquela intersecção bem maluca, né, entre Lenin, Walter Benjamin, Safatli e Lacan, né, pra cabeça explodir. E aí tem um lance que eu acho que é importante da gente entender da organização política, que ela constitui uma possibilidade de um novo vislumbre de uma experiência do que é ser um trabalhador, né? Sim, isso é importante da gente observar também. O ser trabalhador se transformou também, né, então a gente tem que, principalmente no Brasil. Então, e tipo, como é que a gente pode constituir uma consciência revolucionária sem a praxis, né? Sem não só tá ligado ao marxismo de gabinete, né? Que é isso, o acadêmico e tal. Primeiro que não tem, né? Primeiro que quem fala que o marxismo cultural domina as universidades Mentira, não frequenta a universidade. Nunca frequentou. E tem esse lance de que é fundamental para ter uma experiência constitutiva desse elemento, não só da teoria, mas de se ver como trabalhador, né? De produzir uma experiência social que, conectada com outras pessoas, produz uma experiência de classe trabalhadora. Pura proletária. Isso, Nesse texto eu cito os acampamentos da Comensol. Sabe? Que é isso, tipo, como é que você vai formar novo homem soviético? Você precisa criar uma cultura proletária, né? Por isso que esse processo de cultura, ele só vem com esse processo, não só de leitura, mas como que eu posso me colocar nessa experiência de forma que eu me sinta parte disso? É só se organizando. E uma das coisas importantes da gente observar no caso do Brasil a gente tem que levar em consideração que a cultura proletária do Brasil, ela foi feita de cima pra baixo. Exato. E não de baixo pra cima. A época do trabalhismo, dos sindicatos vinculados ao Estado, dos sindicatos rigidamente controlados pelo Estado, inclusive, criou uma cultura. Na aurora do proletariado brasileiro, esse proletariado foi mais ou menos controlado pelo Estado, e a sua cultura proletária, ela veio de cima pra baixo. Sim. Então a formação da cultura proletária brasileira é importante da gente compreender, pra gente justamente entender as suas contradições internas. Acho que principalmente com o fim da União Soviética nos 90, a maior parte daqueles que vão pensar a formação da classe trabalhadora estão na academia, né? E é o tipo de gente que a gente vê reproduzir certos discursos que são horríveis, né? Que são totalmente desconexos da realidade. São academicistas, são elitistas e excludentes. Mas isso também a gente tem que levar em consideração o impacto que o movimento trabalhador teve no Brasil depois da ditadura, né? Sim. E, tipo, que é isso? Onde tem uma versão resumida do manifesto, não acho que existe versão resumida do manifesto, porque o manifesto é muito pequeno. Sim. A edição a menorzinha que eu conheço é da Expressão Popular, que é um livrinho desse tamaninho, assim. Ele é dessa... Tem as versões de bolso, assim, de panfleto mesmo? Sim. Perguntaram, qual é a melhor editora que tem um manifesto? Então, eu não curto muito a da Boitempo. Eu também não, eu não gosto da Boitempo. Porque é cheio de... trotskistas. Exatamente. O Gustavo não falou, eu falo, trotskistas. Exatamente, eu ainda tô... Não, eu falo. Tem a introdução do Oswaldo Cogiola, uma das piores introduções que eu já tive o desprazer de ler em toda a minha vida. Complicado. Mas eu gosto das edições do Avante, que tem no Marx. Sim. E de graça, né? R$0. Sim. R$0. 0 euros. 0 euros, exatamente. Bom, vamos ver aqui o verdadeiro motivo da Rússia invadir a Ucrânia. O verdadeiro. Essa história começou bem antes de 2022. Na verdade, bem antes de eu e você nascer. Toda essa treta que tá rolando agora tem a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu na sequência. Com o fim da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em dois, o oeste capitalista e o leste comunista. Aí começa uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Vou fazer um parênteses rápido aqui. Começou dando uma sabonetada esquisita aí já, né? Mas vamos lá. E é aquela coisa, né? Não é uma disputa ideológica não, porque o que acontece é o Ocidente que vai fazer uma ofensiva contra os partidos e organizações de trabalhadores que estavam se expandindo cada vez mais na Europa, tá bom? Então não é que a gente aprende Guerra Fria assim, né? É uma disputa da hegemonia ideológica, os dois... Não. Não é uma disputa. Quem faz a ofensiva é o Ocidente. Sim, e aí o Bloco do Leste, a União Soviética, estavam lutando pela sua existência na maior parte do tempo. Sim, vamos lembrar aí que o Churchill e setores do Partido Republicano dos Estados Unidos eram a favor de continuar a Segunda Guerra Mundial jogando uma bomba atômica em Moscou, tá bom? É importante lembrar isso. Eles excluíram a Iugoslávia, impressão minha? Sim. Eles excluíram a Iugoslávia. Caralho. Pau no cu da Iugoslávia. Caralho, foda-se, é isso. É o canal rodeaísta, foda-se, né? É o canal rodeaísta, foda-se. Rodeaísmo confirmado.
confirmado. O rodeaísmo 3.0. liderado de um lado pelos Estados Unidos e do outro pela União Soviética. Assim começou a Guerra Fria. Era a Guerra Fria porque não declararam guerra oficialmente um com o outro, muito pelo medo das bombas atômicas. Ao invés deles se matarem, eles iam disputando outras coisas, como quem chegava no espaço primeiro, depois na Lua, Jogos Olímpicos, além de um monte de outras guerras por procuração, como são chamadas. Guerra por procuração, meu cu, né? Guerra por procuração, meu cu, porque as guerras que os Estados Unidos vão entrar contra a União Soviética, essa é uma parada que eu falo pros meus alunos. Gente, pensa aqui com o tio, pensa com o tio. A Indochina era uma colônia francesa. Os franceses vão resistir ao processo de independência. Sim. Aí os Estados Unidos vão lá e entram, depois ali da separação, né, de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, vão entrar do lado de quem? Do Vietnã do Sul, que era associado com o Ocidente. Gente, os Estados Unidos estão apoiando o quê? O colonialismo. É isso. Tem um processo que, inclusive, os próprios estadunidenses utilizam para passar um pano para esse processo, que é: os Estados Unidos ajudou o Vietnã no seu processo de independência contra a França. Só que depois que o Vietnã começa a ficar sob muita influência do Partido Comunista Indochinês, né, e depois do Partido Comunista do Vietnã, aí os Estados Unidos faz o mesmo processo que eles fizeram na Coreia, que é tentar frear o avanço do comunismo em direção ao resto do Oriente. Eu não sei se você pode classificar como guerra por procuração, quando literalmente tropas de um país estão no do outro. Sim. Não foi uma guerra exatamente por procuração, assim, porque no Vietnã não dá pra você falar que foi uma guerra por procuração. Pelo menos eu acredito que eles falam como se o Vietnã fosse um palco entre o choque da União Soviética contra os Estados Unidos. E não é isso. Não, tá? exatamente. Não dá pra é você isso. resumir todas as guerras dessa maneira. Isso é muito raso. É muito raso e incorreto. Sim, é incorreto, é. É isso, é incorreto. Como a da Coreia e do Vietnã, onde cada nação apoiou um lado. Mas você vê... Acabou de falar. Isso tá errado, tá, gente? É isso. Falar que a Coreia e o Vietnã são guerra por procuração tá simplesmente historicamente tá incorreto, de verdade. É equivocado, é isso. Tá equivocado historicamente. Em 89, a Guerra Fria acabou com a derrubada do Muro de Berlim e em 91 a União Soviética ruiu. A Rússia então virou brevemente uma democracia, perdeu seu status de potência e perdeu território. Ela virou uma democracia... Democracia o teu cu que virou. Né? Democracia, beleza. É só a gente ver o resquício, né? Do senhor Boris Yeltsin, do senhor Putin. Nossa, muita democracia. Meu Deus, né? Não. O desemprego foi lá pra casa do chapéu, um monte de gente morreu de fome, um monte de gente perdeu a casa, democracia. Nossa, mas tinha o quê? Pizza Hut e McDonald's. E calça jeans. Legal. Obrigado, Ocidente. Obrigado, Gorbachev. Né? A expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos entre 91 e 2001. Parça, caiu um ano por ano. Foi a maior queda de expectativa de vida fora de guerra que a humanidade já viu. Mas a gente agora tem democracia. Você tem que entender que a União Soviética ruiu por uma crise econômica. E aí a gente recuperou a economia depois da queda, não foi? A economia foi recuperada, não foi? Não foi? Muito recuperada. Não foi? Eles mentiram pra mim? Eles mentiram pra gente? Mentiram? Recuperou pra baixo, né? É. A economia. É o crescimento... Hoje, pra vocês terem uma ideia, a Rússia tem a economia no seu patamar de 30 anos atrás. Que coisa, né? Que Fantástico, loucura. Né? Que loucura. Nossa, a Rússia engatou em marcha ré e pisou muito fundo depois do fim da União Soviética. Não, é aquilo. É o famoso crescimento Paulo Guedes. É o crescimento em M. Sobe, desce, aí depois desce. É só isso. O importante é que termina descendo, né? Exatamente. Termina descendo e com McDonald's. Pessoas fazendo fila pra comer um cheeseburger. E aí que as coisas se conectam. O Putin hoje tem quase 70 anos. Ele nasceu em 52 durante a Guerra Fria e viveu nela por quase 40 anos. Como membro da KGB, não se sabe ao certo qual era a função dele. Alguns dizem que ele era um espião, outros que ele era chefe dos espiões, ou até responsável por auxiliar grupos terroristas com armas e... Caralho, essa foto. Aí começou as conspiração, né? Não, claro. Eu vou falar uma coisa. Se eles resumirem a guerra através da psique do Putin, eu vou beber gimo, tá? Ao vivo. Eu só tô avisando isso. Não, é isso, ao vivaço. E provavelmente vai ser isso, né? O Putin é um maluco que quer reconquistar a grandeza da Rússia. Só isso. Se for isso aí, é a psique do Putin se manifestando através da política externa, eu vou beber gimo. Só tô gimo, tá? Estou adiantando, é isso. Estou adiantando o meu consumo de gimo ao vivo aqui. Inteligência. Segundo ele, a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Mentiu? Tá certo. Não, foi a maior catástrofe geopolítica. Foi a maior catástrofe humanitária. Cara, é isso. Sincronia total, meu parceiro. É isso. Sincronia total. Porque a gente tá armado com a verdade, porra. A gente tá armado com a verdade. Foi uma catástrofe humanitária sem precedentes, gente. Uma vez eu fiz uma live com o Rodrigo, falando sobre a queda da União Soviética e aí ele tava me contando, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Como a economia era toda planificada, cada região vai ter um tipo de produção
industrial, econômica, energética, etc. diferente. Então, quando acaba a União Soviética, aquela estrutura planificada ela vai para o espaço. Então fica cada um por si. E aí ele estava me contando que na Armênia, no Azerbaijão, esses lugares que eram produtores de petróleo, mas que não tinham outros produtos, vão simplesmente ficar sem energia elétrica no dia seguinte ao fim da União Soviética. Nossa. Que acabou. E pra quem não sabe, gente, é um processo que é feito de maneira forçosa. Não foi democraticamente, a população fez um referendo e votou para o fim do socialismo e a separação dos... Foi tudo feito com armas, com golpe, com vista grossa, com um monte de corrupção. Tá? Inclusive tem aquele referendo famoso que fizeram nas vésperas da queda do Muro de Berlim, e a maior parte da população soviética votou para continuar com a experiência socialista. Os dirigentes da União Soviética fizeram assim, anotado amore, anotado e ignorado com sucesso. Exatamente. Você vê o nível de degeneração ideológica que chegou, né? Aquela desgraceira. Terminou com o Soviético Supremo sendo bombardeado. Nossa, parça, que loucura, velho. Mas não, e aí você vai ver nesses vídeos de Spotniks, desses bagulho assim, tipo, pica esse canal, falando assim, a população tava cansada, queria calça jeans e rock and roll. Bicho, pelo amor de Deus, você já reparou, Gustavo, que as críticas dos países de experiência socialista sempre vão através de um certo padrão de consumo? Claro, porque é base, assim, né? Não dá pra falar que tinha fome, não dá pra falar que tinha déficit habitacional, não dá pra falar que tinha desemprego, não dá pra falar que tinha... Mortalidade infantil, não dá pra falar nada disso. Não dava pra falar que tinha mortalidade infantil. Então a gente tem que falar, não tinha abacaxi. Puta, sabia que na União Soviética não tinha abacaxi? Nossa, meu Deus do céu, cara, é muito triste. Você vê aqui uma foto dessa soviética pela primeira vez segurando o primeiro abacaxi da vida dela. Porque vira essas coisas triviais de um certo padrão de consumo. Ocidental. E que, vamos combinar, é um padrão de consumo que é possível através do imperialismo. O padrão de consumo estadunidense só é atingido porque os Estados Unidos exploram os países da periferia. Exatamente. A União Soviética atingiu esse patamar de desenvolvimento sem colonizar ninguém. Exatamente. E aquela coisa, né? Saindo de uma economia feudal para lançar um homem no espaço 30 anos depois. 30 anos, sair do arado de madeira e lançar um homem no espaço. Então, assim, vocês podem reparar que o tipo de crítica que se faz até hoje, inclusive Cuba e Coreia do Norte, as críticas que se fazem são através de um padrão de consumo. Sim. Ah, tal lugar não tem PlayStation, porque não dá pra falar que tem desemprego. Não dá pra falar que não tem acesso à educação e saúde. Não dá pra falar essas coisas. Dá pra perceber o quão ideologicamente isso tá atrelado, né, a esse fomento anticomunista, justamente pra poder vender essa ideia de que a União Soviética era uma terra de escassez. E aí tem até um vídeo que eu reagi com o Rodrigo, inclusive, também, que é um dos Spotniks, que são as coisas da União Soviética, né? E ele falou, não, tinha caviar em todo lugar, tinha um monte de coisa em todo lugar. Tinha escassez ao mesmo tempo que não tinha, né? Os caras não se decidem. Não, é isso, né? Era uma sociedade sem antagonismo de classe, formada por trabalhadores, intelectuais e camponeses. Caralho, não acabou de falar que não tem classe? E a União Soviética nunca disse que não tinha classes, cara. Nunca. Nunca. Mas é isso, Se tem né? Estado, tem classes. Mas o negócio é esse, né? A pessoa tá querendo produzir qualquer coisa pra poder viabilizar o argumento dela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O Spotniks é um dos maiores casos de sucesso de um think tank de extrema direita, tá? Extrema direita. É mesmo. Porque o que aconteceu? Eu já investiguei isso. O Spotniks antes era um site, sabia disso, Gustavo? Sabia. Era um site muito parecido com o Antagonista. Então, se vocês procurarem, vocês conseguem achar no Wayback Machine. Vocês acham o site do Spotniks, era bem parecido com o Antagonista, do tipo, o autoritarismo, totalitarismo do PT e não sei o que, sabe? Mesma coisa. O que aconteceu foi, a gente conseguiu achar informações do Spotnik sendo vendido. Então você acha um ou outro artigo na internet do Spotniks mudando de acionista majoritário. E aí na hora que eles passam para a mão desses acionistas majoritários, que eu não lembro quem são, mas se vocês procurarem no Google vocês acham, eles deletam o site fica fora do ar um tempo, e aí eles inauguram um canal do YouTube com uma estética completamente diferente, tentando empurrar uma narrativa de neutralidade. Eles fazem esse ardil que eles criam um canal com essa roupagem de vamos mostrar os dois lados da moeda pra criar uma base de audiência sólida pra depois começar a empurrar essa narrativa de extrema direita. É só ver os vídeos deles a respeito da China e da Covid. E esse da Rússia, por exemplo. E aí você consegue ver nos gráficos do YouTube, o primeiro vídeo do Spotniks que apareceu pra mim foi aquele que colocamos coach pra falar com uma psicóloga. Esse foi eu acho que foi o vídeo que explodiu deles e você consegue ver isso nos números. Nesse dia, o site fica fora do ar uma semana, depois ele volta e nesse dia tem uma explosão. Eu sinto que, eu não consigo provar isso, mas eu acho que eles pagaram um puta impulsionamento pra esse vídeo. Porque eles realmente fizeram um projeto. Então, ó, o camarada falou aqui, quando os Spotniks começou, eu achei que era de esquerda. É de propósito isso. Eles apagaram todas as evidências da internet de que eles já um dia foram abertamente de direita.
abertamente de direita. É muito engraçado que, inclusive, no site novo deles, que é basicamente um chamariz pro YouTube, eles esqueceram de apagar um artigo de 2015. Então, tinha vários artigos de 2019, 2020, assim, e tinha um de 2015. E o de 2015 era, não, pessoal, não existe socialismo com liberdade. O que já mostra que eles mudaram de linha nessa época. Então, vocês conseguem achar tudo isso que eu tô falando no Wayback Machine, tá, gente? Vocês entram lá, vocês vão procurar Spotnix. Há uns anos atrás, a página deles era completamente, abertamente de direita, e depois eles mudaram a tática deles, e aí foi uma tática que eu falei, muito bem sucedida. Sim. Fizeram essa tática de parecer uma mídia de jornalismo alternativo, que tem um negócio meio de entretenimento e tal, mas na verdade é pra empurrar uma narrativa de extrema direita. E esse vídeo que o Gustavo viu junto com o Rodrigo é a prova disso. É escancarado. É ridículo, o vídeo é ridículo, não tem o menor compromisso com ensinar absolutamente nada sobre a União Soviética. E nada. ele vende essa ideia de suposta neutralidade, né, pra poder falar, não, a gente vai pegar pessoas que pensam diferentes e colocar elas aqui e tal, e é justamente pra criar essa paginação de neutralidade pra que você se sinta mais confortável em assistir pra falar, não, é um canal de notícias, né, um canal de análises não, né, mas de observações que visam educar, conhecimento, etc. E quando você vê, porque essa palhaçada aí deles conversarem, como que termina toda essa conversa? Você teria um amigo? Vocês seriam amigos? Aí os idiotas que são chamados falam, não, claro que eu seria amigo, eu não teria nenhum problema em me relacionar com a narcocapitalista. Cara, se você não tem problema em se relacionar com a narcocapitalista, ou você tem 12 anos, então tá tudo bem, ou você tá morto por dentro. Cara, a gente fala, quem cala consente, quem é neutro perante o opressor tá do lado do opressor. Exatamente. Um cara que defende uma teoria que você pode vender custódia de criança não tá do nosso lado e não seria meu amigo, eu só digo isso pra vocês, assim. Exatamente. E aí ele vende essa ideia de que você poderia, não, veja bem, né? Você pode ter um equilíbrio, você pode ter ali o centrista iluminado, o centrista iluminado. Eu pego o que tem bom dos dois lados. Um lado é racista, o outro é antirracista. A gente tem um pouquinho de racismo só. Vamos ser um pouquinho racista, que aí é o centrismo iluminado. Sim. Mandaram uma pergunta aqui que eu acho até interessante, porque parece que só a direita usa essa estratégia de não deixar explícito de que lado são. Não seria bom se usássemos também, já que só de falar em socialismo as pessoas já criam resistência? Então, o lance é que as pessoas que não falam sobre socialismo abertamente vão só reproduzir ideologia dominante. Concordo com você. Então, tipo, a gente tem que falar na cara, falar, mas é comunista mesmo? É comunista. Você é a favor da tomada do poder, etc, tudo aquilo, né, que o Estado da Revolução fala, que eu não vou falar aqui, ouviu, Jeff Bezos? Você vai ter que ler esse livro pra chegar nessa informação. Você é a favor de tudo aquilo? Sim. É um lance, não sei se já aconteceu com você, Ian, na escola que você trabalha ou trabalhava? Trabalhava. Depois do litígio, enfim. Então, exato. Mas, tipo, um negócio que me ajuda muito é quando a molecada pergunta assim, professor, o que você acha? E eu falo a verdade. Eu falo, eu também. A gente pode ter um debate honesto sobre isso. Vocês não precisam concordar comigo. A questão não é essa. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês. É muito melhor você ser transparente a respeito das suas convicções, porque todo mundo as tem, do que você fingir que você não tem nenhuma. Aí eu até complemento o que você falou, Gustavo. Por que a gente é explícito a respeito do que a gente fala? Porque a gente sabe que a gente tá do lado certo. Exatamente. E a burguesia sabe que não tá. A burguesia, ela sabe que ela não tá do lado dos trabalhadores. Ela sabe que ela não tá em benefício dos trabalhadores. Então precisa se usar de mentira, de ardil. A burguesia trabalha dia e noite para fazer com que os seus desejos pareçam os desejos da classe trabalhadora. Para fazer parecer que a linha da bolsa de valores subindo é algo de interesse da classe trabalhadora. Para fazer parecer que o desmonte dos direitos trabalhistas é algo de interesse da classe trabalhadora. Não é isso que eles fazem? Sim. Sim. E isso é uma coisa que é um ardil, novamente. É uma coisa que é pura ideologia de dominação. A gente fala a verdade, a gente fala explicitamente como nós somos e o que nós queremos, porque nós sabemos que nós estamos do lado correto. O lado correto é o lado da nossa classe. É o lado de quem produz a vida. Exato, é o lado de quem produz a vida. Exatamente. E é por isso que muita gente fica com o pé atrás com o jornal da UP, que chama A Verdade, que é referência ao Pravda, inclusive. Sim. Eles usam a palavra verdade porque, para marxistas-leninistas, existe a verdade. A verdade é o lado da luta dos trabalhadores. Sim, é isso. A teoria revolucionária, ela é imparável porque ela é verdadeira. Sim, a gente tem convicção disso. A gente tem convicção de que a gente tá do lado correto, de verdade. Por isso que a gente diz que o pós-modernismo é tão desmobilizante. Que essa coisa de relativizar esse tipo de coisa, de não, a gente tem que ver o lado, talvez vocês não estejam do lado correto. A gente bate muito pé nisso, porque a gente precisa de mobilização. E ter convicção de que nós estamos do lado correto, e de que nós estamos com a linha verdadeira, que é a linha que defende os nossos interesses como classe, é algo mobilizante. É algo que garante a nossa unidade de ação.
E tem um negócio aqui que falaram, mas e quem tá imbuído nesse discurso, né? O negócio é, com o trabalhador a gente tem que ter a paciência pra fazer isso. Mas é entender também que nem todo mundo que vai ser trabalhador vai estar do lado da nossa classe. É aquilo, né? Todos os operários vão apoiar os bolcheviques? Não apoiaram e a oposição continua depois. A luta de classes, ela continua, gente. Continua. É isso, ela continua. Então, tipo, é isso, tem que ter paciência, mas também escolher quais batalhas vale a pena a gente dialogar ou não. Mas a gente sabe que a classe trabalhadora, ela tem os condicionantes para a tomada de consciência, que é ser trabalhador. E principalmente em casos de crise do capitalismo, como a gente tem a partir da última década aqui, né? Você não precisa explicar para um trabalhador que ele é explorado, ele sabe muito bem que ele é explorado. Então, isso é o condicionante básico. Mas, novamente, não tem como a gente ter a perspectiva de conquistar para nossa causa toda a classe trabalhadora. Isso é utópico, sabe? Sim, exatamente. Sim. Não tem como fazer isso. E entender assim, mas eventualmente vai ter um amigo meu que pode se transformar no inimigo de classe? Sim, é isso, entendeu? É uma possibilidade. E o que dá pra se fazer em relação a isso? Aí depende, né, de cada conjuntura, de cada situação. E tem um lance que eu acho importante, de quando a gente abertamente se declara comunista, de virar e dizer, não tem tabu. Acabou o tabu. Imagina, né, a gente se conhece sem se conhecer há 10 anos já de Fefeleche, né? A gente viveu a mesma experiência separada. E tipo, como que era se alguém se declarasse comunista àquela época? Na Fefeleche? Era uma piada. A pessoa era vista como uma piada. Era motivo de chacota. Era uma coisa que era... Tipo, e aí o que eu acho que é fundamental pra gente poder pensar na nossa organização, que tem até a ver com essa questão de, como que eu posso construir uma experiência que reflita essa questão ideológica pra construção do socialismo? É eu aderindo a ele nominalmente. Não é eu procurar, sabe? Eu vou dar uma letra, não é bem isso. Não, é isso. Acabou. Sim. E aí o que acontece quando a gente fala que é isso, aí a pessoa vai querer entender. Mas por quê? E aí, parça, como a gente tem a verdade, como a teoria revolucionária ela é verdadeira, acabou. Sim. E a gente precisa ter essa convicção. Mas eu concordo com você da gente ser muito explícito a respeito do nosso vocabulário. Eu não gosto dessa tática de, a gente vai falar de comunismo sem falar de comunismo. Vamos mudar o nome do partido para uma coisa que não faça referência, pra gente não assustar a classe. Eu não concordo com isso, de verdade, assim. Porque no final das contas, a gente parar pra analisar, por exemplo, o socialismo, né? O comunismo, ele tem um discurso de que vamos mudar essa porra inteira. Eu acho que você convencer alguém de que algo precisa ser mudado não é difícil. Não, é só a gente ver o Bolsonaro, parça. Sabe? O cara se elegeu numa linha... O fascismo faz muito isso. Exato. O fascismo, ele pega esse discurso e desvia totalmente o foco. Mas ele também surge com um discurso de mudança. Sim, exato. Porque, para pensar, né? As instituições do Estado burguês brasileiro estão funcionando para a classe trabalhadora? Não estão. Pois é. Elas têm convicção disso. Exato, elas sabem. É que aí o que o fascismo faz? Ele elabora para jogar para um outro culpado, para uma outra questão, para poder fortalecer a classe dominante, né? É por isso que a gente fala que é o botão de emergência. Exato. Aciona o fascismo agora para pegar essa massa que tá indignada e falar que a culpa da indignação dela, que a causa da indignação dela é imigrante, é o PT, é comunismo, é ideologia de gênero, é desviar o foco. A ideia é essa, o fascismo sempre usou esse método e vai continuar usando. Exato, é canalizar todos os medos em uma solução simples, né? E falsa. É um negócio que até o Zizek vai dizer lá no Guia Preventivo da Ideologia, antes dele virar um maluco pró-OTAN. Que final de vida lamentável. De Zizek, meu Deus do céu, nossa, né? que final de... Nossa, final, né? Nossa. Hip em paz, Zizek. Nossa, hip em paz mesmo. Mas, é só olhar esse documentário que ele manda essa, né? É muito mais fácil lidar com a realidade se a gente tem um medo que tá canalizado em uma unidade só. Então é claro, né? Por quê? Porque aí você não vai ver a contradição de que você tá na merda. No fim da União Soviética, a Rússia passou a ser controlada por oligarcas. O presidente Boris Yeltsin era pouco respeitado Pausa. O vocabulário aqui é muito importante. Oligarca. Gustavo, eu quero que você me diga a diferença entre um burguês e um oligarca. O oligarca é na Rússia e o burguês não existe. Exato. O oligarca é na Rússia. Da fronteira da Rússia pra lá é oligarca. Do resto do mundo é burguês. No resto do mundo é empresário. O resto do mundo é empresário. O resto do mundo é gerador de emprego. Deu ainda mais poder a eles para se manter por lá. Putin começou sua carreira política como vice-prefeito de São Petersburgo, sua cidade natal. Como um bom criminoso, se associou... Como um bom criminoso? Caralho. Pariu, né? Forte, hein? Não tem a menor critério pra falar algo com seriedade, né? É um negócio... Não, tem pudor. Olha a merda que essa pessoa falou. Eu não tava achando a palavra. Os oligarcas e seus antigos camaradas de KGB, além, claro, dos criminosos da região.
Seus esforços garantiram o cargo de primeiro-ministro em 99, que logo o tornaria presidente com a renúncia de Boris Yeltsin. Em 2000 ele foi oficialmente eleito e está no poder desde então. Putin foi um cara que viveu na guerra toda a sua vida. Chantagear, torturar e matar são coisas comuns e justificáveis para obter aquilo que ele quer. Mano, os caras criam... Assim, já vamos deixar claro, porque vai aparecer esse tipo de gente nos comentários do vídeo se você pôr no YouTube. A gente não apoia o Putin, tá? Disclaimer. A Rússia é um país imperialista, escroto, nojento, que a gente antagoniza. Exatamente. Dito isso, os caras, eles criam uma imagem de vilão de filme do Putin. Sim, né? E como se os Estados Unidos não fizessem exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, mesmíssimas coisas. Então, a questão é mudar o vocabulário só. Pra criar um antagonismo entre dois países que estão disputando a hegemonia global. São dois países imperialistas. Especialmente se for em nome da sua nação. Quando a União Soviética foi desmanchada, ele não viu a perda desses territórios como só uma perda para a Rússia, mas uma perda para os seus compatriotas, uma perda para os povos soviéticos, para as forças e vontades do Ocidente. Mentira, né? Porque o Putin, ele se apropria de maneira oportunista da época da União Soviética, do grande território, mas se aproveita para poder vender o discurso da grande Rússia, né? A leitura do Putin é muito semelhante à da Rússia imperial, gente. Sim, ele tá muito mais perto do czarismo. Muito mais perto do czarismo. Muito mais próximo do czarismo do que da União Soviética. E ele fala isso explicitamente, tá? Isso não você não precisa procurar muito. O Putin, ele fala da União Soviética em termos muito negativos, tá? Ele só se usa de forma oportunista desse tamanho territorial, porque, adivinha só, né? Os russos têm o quê? Saudade da União Soviética, porque a vida era muito melhor, parça. Os trabalhadores sentiram na pele. Quem viveu os anos 90 na União Soviética não esquece. Exatamente. Além da perda de grandes indústrias como energia, mineração, comunicação e outros. Esse é o caso com a Ucrânia. Para o Putin, eles são uma nação. E por mais que a Ucrânia seja um país independente hoje, nem sempre foi assim. Durante os séculos 18 e 19, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Ela foi se tornar brevemente independente em 1917, mas em 1922 já foi anexada à União Soviética como uma das primeiras repúblicas. Vamos só relembrar aqui que o território ucraniano não existia, tá, gente? Quem dá a Ucrânia para os ucranianos é... Lenin. Exatamente. Titio Vladimir, tá bom? Só pra gente relembrar. A União Soviética, ela era regida pelo princípio da autonomia dos povos. Sim, exatamente. Da autodeterminação dos povos. Então, sim, a Ucrânia tinha um direito de autodeterminação garantido durante a época da União Soviética, tá? Com a queda da União Soviética em 91, essas repúblicas foram declarando independência, além de vários países europeus que tinham governos comunistas controlados pela União Soviética, que também derrubaram os governos e seguiram independentes. Mas o Putin nunca aceitou isso. Ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou isso. É tipo um vilão de filme que bate na mesa e fala: eu não aceito isso! Eu não aceito isso. Nossa, velho. E é isso, né? Governos comunistas. Governo comunista, sim. Tá certinho, governo comunista, sim. Ele aparentemente quis reconstruir o que a Rússia um dia já foi, com a União Soviética em seu auge. Mas a possibilidade de retomar a Ucrânia vinha ficando cada vez mais remota. Nossa, a possibilidade de retomar a Ucrânia. Velho, que narrativa mentirosa do caralho, velho. É ridículo. 2014... E sabe, Gustavo, sabe uma coisa que eu acho difícil de discutir a respeito da União Soviética? A União Soviética, depois do Khrushchev, é uma merda, velho. A União Soviética da década de 80 é horrível. A política interna e externa deles foi ficando cada vez pior. Sim. Só que aí fica foda discutir de maneira séria quando isso é imbuído de um anticomunismo tosco, sabe? Sim. A gente se vê na posição de defender a União Soviética da década de 80 do Brezhnov. Por conta disso. Só pra poder se blindar do anticomunismo, né? Sim, barato, rasteiro, né? É isso, é até um negócio que o Rodrigo comentou uma vez comigo. Entre nós, a gente debate essas questões. Entre nós. Contra um liberal safado, é Brezhnev desde criancinha. Não, cara, contra liberal, sabe aquela foto daquele cara segurando uma estrela do PT, assim, gigante nas costas? Exatamente. Mano, sou eu, tá ligado? Sou eu. Isso aí sou eu, mano. É isso, exatamente. A gente tem que saber com quem que a gente tá falando. Exatamente. Protestos massivos tiraram o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Ele era o parceiro de Putin que havia se recusado a fazer acordos comerciais com a Europa. No mesmo ano, Putin invadiu e anexou a Crimeia. Mentira. Essa daí, a galera fica falando disso, e isso é a maior mentira, velho.
Os caras fizeram um referendo pra se separar da Ucrânia, velho. A Crimeia tem 90 e poucos por cento de população russa nessa época. Exato. Nessa época, sempre, né? Ela tem uma população russa imensa. E assim, se vocês quiserem saber quem foram essas pessoas que foram às ruas e tiraram o Viktor Yanukovych, Assistam ao vídeo do Ian sobre o Euromaidan. vocês vão ver quem são essas pessoas e qual ideologia elas seguem, tá? Exatamente. É só acompanhar no canal aí do Ian, porque vocês vão ter uma surpresa. Hã? Que loucura, cara. A Rússia. Meses depois, Petro Poroshenko foi eleito presidente na promessa de reduzir a corrupção. Peter Poroshenko, aliás, que é o cara que foi, que foi responsável por colocar o batalhão de Azov como parte do Ministério do Interior, fazendo com que o batalhão de Azov se tornasse parte do exército ucraniano. Batalhão de Azov, vamos lembrar, tropas neonazi. Se eu não tô enganado, colocar o Partido Comunista na ilegalidade, né? Sim, Também exatamente. foi o Poroshenko, se eu não me engano. Foi o Poroshenko. É durante o governo dele que tem o ataque à Casa do Trabalhador. Sim, verdade. Qual que é o nome? Odessa, isso. É. Queimaram trabalhadores vivos. A galera pulava da janela. É, não, tem foto disso, parça. Camaradas, qual livro vocês indicam pra ascensão e queda da União Soviética? Sobre queda, o socialismo traído. O socialismo traído é um bom, é. Você tem alguma indicação? Pegando o período todo, você não vai conseguir achar um livro único que seja suficiente. A União Soviética tem 70 anos, é muito tempo, né? Sim. Mas os críticos apontam que ele não conseguiu implementar nem mesmo reformas modestas. E aí entra Nossa, quem diria, né? Uau. Quem diria que um burguês de merda escolhido a dedo pelos Estados Unidos não implementaria reformas anticorrupção, né? Caralho, chocado. É igual a Lava Jato aqui, né? Uau. Não, mesma coisa. Tô surpreso. Agora o Danilo Gentili aí do... Danilo Gentili do leste europeu, da Gola presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não é um político de carreira, mas sim um ator e comediante. Em 2015, ele estreou no papel principal da série de televisão Servant of the People, ou Servo do Povo. Na série, ele faz o papel de um professor de história que viraliza na internet após criticar a corrupção do governo e acaba virando presidente do país. Usando a cruzinha ucraniana, né? A cruzinha ali... Esse brasão, se ele tem uma espada no meio, ele é um símbolo nazista. Mas como ele tá só o tridente, ele é o símbolo da Ucrânia mesmo. O tridente é um símbolo que pode... É que nem a bandeira do Brasil, gente. A bandeira do Brasil, em si, não é de extrema-direita. Mas se a pessoa tá usando, você já sabe quem ela é. É a camisa da CBF deles. Não é uma coisa intrínseca metafisicamente nazista, mas assim, ela é um símbolo muito evocado, o tridente é muito evocado pelos nacionalistas ucranianos, né, vulgo, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Em 2019 ele cria um partido com o mesmo nome da série, se candidata a presidente e ganha as eleições. Sem o controle russo sobre a Ucrânia, o país toma outro rumo e, ao que tudo indica, iria entrar para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança de cooperação militar criada em 1955 pelos países pró-capitalismo com o objetivo de se protegerem contra ataques de outros países. Nossa, que mentira! Que mentira! Se protegerem o teu cu! Mas é mentira. A OTAN queria se proteger, né? Nossa, a OTAN, coitada da OTAN, tava sendo tão ameaçada pela União Soviética, meu Deus do céu. Se tava sendo ameaçada é porque tinha um motivo, né? Talvez porque o sistema de vocês fosse uma bosta, né? Tava sendo ameaçada pela própria tomada de consciência dos trabalhadores dos seus respectivos países, número 1, né? Mas assim, se a gente for botar na balança quem hostilizava quem na Guerra Fria, vocês vão ver que não é uma balança muito simétrica, tá, gente? Exatamente. A balança pende muito mais pra OTAN hostilizando geral. Muito mais. Tanto que o Pacto de Varsóvia acabou e a OTAN continua aí, firme e forte. Se vocês forem ver, a corrida armamentícia era os Estados Unidos desenvolvendo uma nova arma e a União Soviética sendo forçada a produzir uma nova arma de mesmo calibre, de mesmo patamar de tecnologia, pra conseguir se defender. Pra se proteger, exatamente. Era uma espécie de adequação que a União Soviética tinha que fazer frente às ameaças bélicas dos Estados Unidos. Então não era uma corrida pros dois tentando chegar. Era um PNA forçado, exatamente. Sim, exatamente. Era um PNA forçado, exatamente. Muito PNA bom. forçado. A ponte diz, bom demais. Após isso, a União Soviética criou o Tratado de Varsóvia no mesmo ano, assinado na Polônia, com outras... Não, e a OTAN foi criada antes do Pacto de Varsóvia, né? Sim, porra. Já tá com a data errada. 7 repúblicas socialistas. Mas o Tratado de Varsóvia acabou junto com a União Soviética, enquanto a OTAN continuou expandindo. E é exatamente isso o porquê do Putin estar invadindo a Ucrânia agora. Se a Ucrânia entrasse para a OTAN, seu plano de reconquistar o território perdido ficaria ainda mais difícil. E pior ainda, colocaria tropas... Nossa, velho. Reconquistar o território perdido. Ele tá criando a tese de que o plano da Rússia é retomar os territórios da União Soviética. Nossa, é muito para ruim. dentro de si. Nossa, é muito ruim, parceiro. Essa é a tese do cara, ele tá se baseando nisso. Que a Rússia tinha um plano
de anexar a Ucrânia ao seu território, e esse plano foi frustrado graças à benevolência da OTAN, que foi proteger a Ucrânia e garantir a sua autonomia. Claro, a sua soberania, através A sua soberania, sim. da submissão. Através de governos marionetes escolhidos a dedo pelo Departamento de Estado. É aquela coisa, né? A OTAN vai lutar até o último ucraniano. Nossa, muito. Não é? É isso. Porque, gente, vamos fazer a análise. A morte de vocês é um sacrifício que eu tô disposto a fazer. Não, vamos pensar o seguinte, né? Só rapidinho. Os Estados Unidos saem do Afeganistão, né? Completamente fudido. O complexo industrial militar precisa continuar produzindo arma. Mas o que você vai fazer com o tanto de arma que vocês fabricaram e agora não vão mais utilizar? Você precisa criar outro foco de guerra. Onde é esse foco de guerra? Mano, tem vários. É um foco de guerra que tá tendo o seu terreno preparado há muitos anos já. Sim, exatamente. Isso é uma das coisas que eu quero demonstrar no vídeo que eu faço, que eu parto desde a década de 90. E a questão, gente, não dá pra entender essa guerra se a gente não entender que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são países imperialistas. São países que disputam a partilha do mundo. Sim, exatamente. E isso é importante da gente entender. É uma guerra interimperialista porque o imperialismo se expande e disputa a partilha do mundo para a exploração. Sim, é a disputa entre classes dominantes, né? É uma disputa entre classes dominantes, exatamente. Não é igual essa linha merda que a gente vê certas pessoas falarem por aí de que a luta russa é uma luta anti-imperialista, né? Porque ela é contra os Estados Unidos. Tem uma galera que é tipo a tese invertida, fica meio cheirado na Rússia, sabe? Sim, exato. Eu gosto muito, que é ou a tese invertida cheirado na Rússia ou reconhecer o Euromaidan como autodeterminação do povo ucraniano. Nossa, isso aí é... Tropas da OTAN nas divisas com a Rússia. Desde 2021, mais e mais tropas já vinham se formando próxima à fronteira com a Ucrânia, mas Putin negava qualquer intenção de invadir. Até que há algumas semanas ele fez suas demandas, e uma das principais era que a OTAN parasse de expandir e que movesse suas fronteiras militares de volta onde estavam em 1997, longe da Rússia. As forças do Oeste recusaram e, ao invés disso, reforçaram as fronteiras. Então, em 24 de fevereiro, Putin oficialmente invade a Ucrânia. Até o momento foram milhares de mortos, cidades invadidas, protestos ao redor do mundo e governos de diversos países condenando os atos de Vladimir Putin e ajudando a Ucrânia. Mas mesmo assim, todos estão tomando ações com cautela. A Rússia possui o maior poderio nuclear do mundo e a maneira como o Oeste está tentando controlar isso é com sanções econômicas. E que falhou, né? Falhou porque o Putin foi lá e... pela culatra muito forte. E estatizou o McDonald's, velho. É isso. Estatizou o McDonald's, foda-se, né? É uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. Não, isso foi muito engraçado. Eles até pegaram os arcos dourados e giraram pro lado. Mano, muito bom. Ao invés de matar a iniciativa com tiros e bombas, matando de fome e sede. Errou. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos rápidos como esse sobre os acontecimentos. Acabou? De análise, irmão. Acabou? Caceta, que análise ruim, mano. Nossa, velho, que horror, E assim, eu vou falar uma coisa. Eu acredito que a pessoa que fez essa análise não tá de má fé, não. Foi só um grande vídeo de puro suco de senso comum. Sim, é o suco de liberalismo. Não, o Putin não é um maluco, ele não tá querendo restabelecer a União Soviética, e não, o Ocidente não está ajudando a Ucrânia. O Ocidente tá depositando arma lá pra poder fazer girar o complexo industrial militar. Só. Isso é um dos fatores. O Ocidente está usando a Ucrânia como um foco de uma guerra interimperialista que tem, primeiro, o objetivo de botar para rodar o complexo bélico estadunidense, do qual os Estados Unidos é muito dependente. Sim. Segundo, controlar o fluxo de gás e combustíveis da Rússia para a Europa, que é uma coisa que eles também já estão fazendo. Sim. Né? Inclusive com o objetivo de interromper esse fluxo e vender para a Europa o gás liquefeito através do processo de fracking lá que eles fazem nos Estados Unidos, coisa que eles já estão fazendo, só que esse tiro saiu muitas vezes pela culatra. Isso acelerou a desdolarização da economia de boa parte dos países que já eram antagônicos à hegemonia estadunidense. A Nord Stream foi interrompida também, que era lá o gasoduto que ia da Rússia para a Alemanha. Sim. E esse movimento a gente vê que se intensifica do Ocidente contra a Rússia, depois que a Rússia faz acordos para a construção de 2 gasodutos que vão atravessar a Mongólia para poder abastecer a China. Então... E aí que criar um bloco econômico contra-hegemônico. Contra a hegemonia estadunidense. Sim, exato. Disputa a hegemonia econômica da Terra, né? Sim, exato. Exatamente.